Olá a todos. Nesse vídeo eu queria fazer uma reflexão sobre a palavra ateísmo, né? A minha reflexão é por que essa palavra ateísmo ela tem um peso tão forte, né? Esses dias eu estava vendo um debate, né? E era entre três cristãos versus três ateus, né? Esse no caso é um debate brasileiro, no Brasil, em português. Eu já fiz alguns reacts sobre esse debate no canal para quem tiver interesse. Uma pergunta acho que interessante é por que a palavra ateu, né, ela carrega tanto peso, né? Ou seja, um dos assuntos que aconteceu, que apareceu no debate, e aparece com muita frequência nesse tipo de debate, é a questão da moralidade. Às vezes eu acho até, e uma das participantes do lado ateu fez a pergunta certa, por que que ao falar que você é ateu, já logo implica uma espécie de falta de moralidade, falta de caráter? E assim, eu sei a resposta, mas se a gente fizer a pergunta de um ponto de vista simples, né, do ponto de vista de não entrar muito em teoria, em história, em toda aquela coisa, se você fizesse a pergunta como uma criança, né, ou seja, como uma pessoa que acabou de começar, que nunca ouviu esse debate antes, né, a pergunta é curiosa, né, por que que, por exemplo, se eu falar para você que eu sou vegano, que eu sou vegetariano, esse tipo de questão, ele não traz em nenhum momento uma espécie de... se eu dizer para você que sou um vegano, você não vai assumir, por exemplo, que eu sou um ladrão, né? Ou seja, que eu sou um... Talvez haja algumas divergências, algum desconforto, né? Porque às vezes tem alguns vegetarianos que são meio que moralistas, né? Que quem come carne é inferior, ou seja, mas isso geralmente fica ali. A gente não tem um movimento social de veganos ou vegetarianos ou carnívoros tentando obrigar, mas é bizarro, né? Quando você fala que eu não acredito em Deus, surge os debates sempre surgem em torno disso, né? Existem vários assuntos, não são tantos na verdade, são poucos na verdade, né? Mas um dos assuntos que surge nesses debates é a questão da moralidade, né? A questão da moralidade fora desse conflito entre ateu e cristãos, ele basicamente é um assunto normal, é um assunto que não tem tanta polarização, mas quando você pega esses debates entre cristãos e ateus, você sempre vê essa polarização em torno da palavra ateu e surgimento de sem Deus não há moralidade, ou sem Deus vai ter algum tipo de... Ou você precisa de Deus para moralidade, né? É extremamente bizarro, né? Porque a palavra ateu é uma negação, né? E a gente tem várias palavras no que faz a negação, né? Além das palavras mais um pouco mais difíceis, né? Que, por exemplo, vegetariano, vegano, que não são palavras em si, é uma negação, mas a palavra em si não é negação. Mas temos palavras como átomo, por exemplo. Né? Átomo é negação de que o indivisível, né? O átomo seria aquilo que seria indivisível. Hoje já sabemos que o átomo não é indivisível, que o átomo é divisível e que a ideia dos gregos de que átomo era indivisível era uma ideia errada, né? Só que a palavra ateu, ela meio que é meio bizarra, né? Porque ateu é a negação da existência de Deus, e ponto final. Isso não implica, e em teoria não quer dizer mais nada, né? Mas quando você fala a palavra ateu, já carrega toda uma bagagem, né? De que aí as pessoas começam, algumas pessoas mais curiosas, tem aquelas que fazem um julgamento, né? De antemão, mas tem aquelas mais curiosas, né? Por exemplo, qual o sentido da sua vida, né? O canal Ativista Ateus do Brasil tem lá com as 50 perguntas que eu participei, né, no canal Ativista Ateus do Brasil, as 50 perguntas, né? A Cosmovisão em 50 perguntas, mas aquelas 50 perguntas, como eu falei para o Marco Valcante, são todas focadas, com exceção da inteligência artificial, a inteligência artificial, que é uma pergunta genérica, né, que todos estão se fazendo, todas as perguntas em algum nível têm a ver com o conflito entre ateus e cristãos, né? E a questão da moralidade, que aparece no debate de três ateus versus três cristãos, e a ateísta do lado ateu perguntou, mas o que isso tem a ver com, ou seja, comigo ateu, né? E ela tá certa, realmente é uma pergunta. Se eu disser para você que sou ateu, isso não tem nada a ver com moralidade, mas assim, já entrando um pouco mais em detalhes, já ficando um pouco mais teórico, né? Ou seja, eu falei que vamos fazer a pergunta como se a gente fosse criança, né? Ou como se a gente fosse totalmente... a gente nunca tinha falado do assunto, mas por trás uma resposta, né? Por que é tão carregado? A resposta não vem do lado do ateu, né? Ou seja, não vem porque não é o ateu que cria esse conflito vem do lado do cristão, né? Porque apesar de que os cristãos eles insistem com a ideia, se você conversar com cristãos, eles geralmente vão insistir que o cristianismo é apenas uma questão de fé, né? Aí eles vão falar, mas é uma questão de fé, porque você implica com a fé das pessoas, mas não é, o cristianismo não é somente uma questão de fé.
o exemplo é isso, né, porque se você falar que é ateu, o cristão em geral ele já vai criar toda uma áurea, apenas a negação, né, você apenas negou a existência de um Deus ou simplesmente não é todos os ateus que negam, alguns ateus simplesmente não acreditam, tem um agnóstico, coisa e tal, mas porque o sistema cristão, apesar de que assim, a ladainha ou a fala dos cristãos é de que apenas uma questão de fé pessoal. Não é só uma questão de fé pessoal. O cristianismo tem toda uma base, tem toda uma estrutura de poder por trás. Né? Por isso, quer dizer, a negação de Deus, que é o ateísmo, ele já implica uma porrada de coisa, porque se você não usa sua moralidade como Deus, né, porque, ou seja, se você negar a essência de Deus, você está basicamente negando toda a estrutura. Deus é apenas a estrelinha do sistema, né? Que o cristianismo é muito além de fé, é muito além de acreditar ou não em Deus. É um sistema, é uma estrutura de poder que alguns chamam de clerical, e tem um anticlericalismo, né? Anticlerical, né? Teve a Mari e a Ká falando anticlericalismo, né? E é interessante que o John Gray fala muito isso no livro dele, historicamente, né, do ponto de vista histórico, né, que isso é até uma coisa curiosa e até interessante, né, historicamente o ateu era anticlerical, né? Ou seja, eu até perguntei isso para cá, né? Mas depois encontrei mais ou menos uma resposta por acidente. Historicamente, o ateísmo surgiu como um movimento anticlerical, né? Porque eles começaram primeiro questionando a autoridade da igreja, que não é somente questão de fé, e depois foi surgindo o ateísmo, que hoje chamamos de neo-ateísmo, que eu já fiz um vídeo em defesa do neo-ateísmo, mas o neo-ateísmo é isso, né? É uma continuação do movimento anticlericalismo, né? E então isso ajuda a explicar, a gente já, no caso, já entrando um pouco mais na parte teórica, por que os debates entre ateus e cristãos, eles sempre se tornam esses debates sobre moralidade, porque se você nega a essência de Deus, né, isso não deveria em nenhum momento afirmar nada, né? Ou seja, ateísmo é a negação da essência de Deus. E quando você cria o sistema todo de moralidade, né? Então o cristianismo é um sistema de moralidade, né? Ele tem a moral cristã, e a moral cristã tem a ver com respeitar, né? Ou seja, ser submisso a Deus, né? O temente a Deus. Então por isso que quando o ateu nega a existência de Deus, né? Ou muitas vezes nem nega, muitas vezes ele simplesmente ele não acredita porque não há evidência suficiente. Então vai ter o ateu convicto, né? Vai ter aquele agnóstico, o ateu simplesmente o apateísta, como já foi o meu caso, né? Hoje eu sou um ateu ah, quase convicto, né? Eu não acredito, não acho que exista, não no sentido do Deus cristão, mas é uma coisa curiosa, né? Que se você parar para pensar, por que os debates sobre ateísmo envolvem a questão da moralidade, né? A moralidade é uma das questões mais impregnadas, né? Tanto que o ateísta Sam Harris está dedicando grande parte da sua carreira, né? Ele escreveu um livro sobre isso, sobre a paisagem moral, para definir uma moralidade, né? Porque a Ali, né? A Ali, que era uma ateísta famosa, veio de um país da Somália, acho que ela veio, que era um país muçulmano, se tornou uma ateísta famosa e depois se converteu ao cristianismo. Pelo que eu pude ver, eu já fiz mais de um vídeo sobre ela nesse canal, a conversão dela não teve a ver com fé cristã, né? Ela chega a comentar no artigo de que o ateísmo critica as religiões, mas o cristianismo mais especificamente, as religiões abraâmicas, mas ele não entrega alguma coisa no lugar, né? Realmente, não. Uma vez que você não acredita em Deus, eu já fiz mais de um vídeo sobre o debate do Jordan Peterson, né? E o Peterson tentando fazer a mesma afirmação, de que não há moralidade fora das religiões, né? E mais especificamente das religiões abraâmicas, né? Porque muitas religiões, como o budismo, não tem um sistema moral, né? Existe uma diferença, o budismo se aproxima muito da ciência, né? Que o Sam Harris está fazendo, né? Você consegue derivar o sistema moral do budismo, né? Que é uma religião, uma filosofia, é difícil de definir, né? Já no caso do cristianismo, você não deriva a moral, ele te entrega a moral pronta, né? Existe uma diferença entre você derivar um sistema moral de uma filosofia como o budismo ou da ciência, né? E você foi entregue um sistema moral. No sistema moral cristão já é entregue e pronto, você não pode variar. É por isso que esses debates entre ateus e cristãos, eles giram em torno de moralidade, porque uma vez que você nega a existência de Deus, você também nega todo um sistema, né, como moralidade, certo e errado. Aí eles acusam os ateus de ter uma moralidade
frouxa, subjetiva, o que é conversa fiada, né? Porque o próprio sistema moral cristão historicamente vem mudando, né? Os cristãos do passado não viram problema em ter escravo, né? E hoje nós sabemos que ter um escravo é extremamente imoral, né? Você ter escravo, mas os cristãos do passado não viram nenhum problema nisso, né? É uma coisa, até diria, até esquisita, né? Porque se o sistema moral cristão ele é espécie eles gostam de dizer que é meio que objetivo, porque o sistema moral do ateu ele é frouxo, né? Ou ele é meio assim, ele é subjetivo, e o ateu, a famosa frase lá dos irmãos lá do Dostoiévski, né? Fugiu o nome agora, mas sem Deus tudo é possível, né? O que é uma piada, porque com Deus, na verdade, tudo é possível. É só você justificar em nome de Deus, né? Como foi a escravidão, né? Então a ideia de moralidade, ela aparece nesses debates com o ateu, exatamente porque os cristãos precisam de definir a moralidade, né? Eles precisam definir o que é moral, porque é uma arma de controle, né? Acho que por agora é só, pessoal. Abração a todos e até o próximo vídeo.